caros alunos e alunas, vamos para mais uma aula do nosso curso de História para o terceiro ano do ensino médio. E na aula de hoje a gente vai dar continuidade a um assunto das revoluções russas. Como eu disse, é no plural, porque é uma série de revoluções que a gente vai observar aí, ou que a gente vem observando. Na aula passada, a gente deve lembrar que falamos da Revolução de 1905, foi a primeira revolução que a gente vai ter. Ali em 1905, o que mais importante vai ser a criação dos soviets, e depois, em fevereiro de 1917, vai ter mais uma revolução, vão tirar o czar do poder, mas o partido que vai ganhar força naquele momento, o partido menchevique, e ele não vai ter como articular o poder durante muito tempo. E aí, isso vai abrir espaço para o novo processo de revolução. Bom, a gente começa falando na aula de hoje sobre a organização dos soviets. Tá? Vamos relembrar aí, os soviets eram aqueles conselhos de trabalhadores, de soldados, trabalhadores esses rurais, urbanos. Tinha uma hierarquia, digamos assim, dentro dos soviets. Começava com a representatividade mais baixa possível, ou seja, dentro da fábrica, dentro do grupo de organização de trabalhadores rurais, dentro dos soldados. Nessa organização hierárquica, você vai fazendo grupos de pessoas que vão se reunir e criar os primeiros soviets. Desse grupo vai tirar um representante para uma reunião maior. Então vamos supor aí os soviets de um determinado bairro, tira o representante desse bairro para discutir as questões da cidade com os soviets todos reunidos da cidade. Os soviets da cidade tinham os seus representantes para buscar aí representatividade nos soviets dos estados. E assim sucessivamente até você ter um grande soviet que vai ter representatividade de toda a população com os seus delegados inscritos. É esses soviets que vão ganhar muita força durante esse período de revolução. De fevereiro ali de 1917, os soviets vão ganhando cada vez mais força e tendo uma maior representatividade dentro da população do país. A gente vai observar ali, olha, um dos congressos que eu citei aí dos soviets. Então você vai ter delegados representando cada parte, cada interesse. Os soviets eram os mais diversificados. Também tinha uma diversificação muito grande dentro dos soviets quanto linha política. Então a gente não deve achar que todos os representantes dos soviets eram socialistas. Não é bem assim. Tinha muita gente anarquista e tinha muita gente que tinha uma visão, digamos assim, mais ampla, que não estava ligado necessariamente a uma ou outra visão ideológica política da época. Bom, com o fortalecimento aí dos soviets, eles começam a ser atrelados ao partido bolchevique, que era aquele partido da maioria, era um partido ligado à esquerda dentro da Rússia, que surgiu lá na Revolução de 1905, que a gente já estudou. E esses soviets vão começar a ter praticamente um governo paralelo com grande apoio dos bolcheviques. E aí, é claro, a gente vai chegar à própria Revolução de outubro de 1917, liderado por Vladimir Lenin, tá? Com um apoio muito grande. A ideia do início da Revolução de outubro, ela é uma ideia muito polêmica dentro da historiografia, até porque o Lenin ganhava cada vez mais força, maior representatividade da população, as pessoas apoiavam as ideias do Lenin, ideias essas socialistas. Mas o que vai acontecer? Haveria um grande congresso dos soviets para tirar. Se eles partiriam para um ato revolucionário de tirar a Duma, que era o parlamento que estava no poder até então, ou se iam permanecer dando chances ali à Duma. Haveria uma organização, congresso dos soviets, mas antes desse congresso dos soviets, o Lenin chama as armas e toma o poder através da força. E aí fica a discussão, foi um golpe, não foi, teve legitimidade, não teve, a maioria apoiou. Então isso é uma grande polêmica dentro da historiografia. Não é o nosso objetivo falar sobre historiografia nesse tipo de vídeo aqui, que é um vídeo direcionado aos alunos do ensino médio. Seja lá como for, vai haver uma grande polêmica. O Lenin vai de fato liderar os bolcheviques e os soviets para o início da Revolução Russa de outubro de 1917. Tem uma imagem ali do Lenin comandando o seu discurso, inflamando as pessoas e levando elas a pegarem armas e tomarem o poder junto com ele, com o Lenin.
Uma das primeiras medidas desse novo governo, instaurado aí, um governo socialista direcionado por Lenin, a primeira medida aí foi a clara medida de retirar o país da Primeira Guerra Mundial. Eu já havia citado que a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial era desastrosa, somava diversas derrotas, derrotas essas inclusive vergonhosas, não tinha organização militar, não tinha munição, material bélico, era uma vergonha por completo a Rússia na Primeira Guerra Mundial. E essas derrotas desgastavam muito o país politicamente, economicamente, e isso vai ser um motor para a Revolução de Outubro de 1917. Quando Lenin toma o poder de fato, o que ele vai fazer? Ele vai tirar o país da guerra. E aí, é claro, tá ali, olha, a organização onde o Lenin assina o tratado para retirar o país da guerra. Retirado aí a possibilidade da guerra, vai ser, obviamente, aceita, a Rússia vai perder alguns territórios com esse acordo de paz, mas seja lá como for, vai resolver esse problema e aí o Lenin vai poder se dedicar mais à organização do país. E veja bem, o país estava em frangalhos, completamente destruído por conta de várias revoluções e propriamente por conta da Primeira Guerra Mundial. E agora, gente, cabe aí um grande esclarecimento. Eu vejo muita gente confundindo as estações, confundindo informações que parecem claras. Isso demonstra uma falta de conhecimento histórico muito grande. Então a gente precisa esclarecer algumas coisas e definir. É claro, quando a gente fala da Revolução de Outubro de 1917, a gente está falando de uma revolução socialista. Mas a gente precisa esclarecer e diferenciar o que é o socialismo do comunismo. Então muitas das vezes as pessoas falam: um determinado governo que teve no Brasil era um governo comunista. Gente, não era comunista, não tinha absolutamente nada de comunismo. Quem diz uma barbárie dessa é porque não tem nenhum conhecimento histórico. E cabe a eu, como professor, tentar levar esse conhecimento a vocês. Pelo menos para que você saiba definir o que é o socialismo do que é o comunismo e não ficar aí falando besteira por aí afora. Seja lá como for, vamos lá. Karl Marx é o grande nome aí do socialismo, chamado socialismo científico. E já aí, de cara, Karl Marx não inventa o socialismo, ele vai desenvolver uma tese muito forte de questionamento do capitalismo e uma proposta de sistema ideológico diferente do capitalismo. Um sistema que ele inicialmente seria um sistema socialista. E o que é o sistema socialista? É um sistema onde existe um Estado. O Estado vai organizar a sociedade, organizar as pessoas. E quem é esse Estado? Esse Estado é dirigido por trabalhadores, o que o Karl Marx chama de proletários. Eu não vou entrar muito na teoria socialista, não cabe aqui, não é esse momento da nossa aula. A gente já viu isso lá no segundo ano, mas é bom a gente frisar aqui, tá? O socialismo ele vai ter um Estado dirigido por quem? Por trabalhadores, por proletários. Esse Estado iria organizar a sociedade. E na perspectiva aí do Karl Marx, a sociedade organizada ela chegaria a um outro estágio do socialismo. E esse novo estágio é o comunismo. No comunismo, uma sociedade sem Estado. Não tem organização de Estado, ou seja, de poder. Não tem polícia, não tem partido político, não tem prefeito, deputado, não tem absolutamente nada disso. É uma sociedade sem Estado, ausência total de Estado e com uma relação de igualdade plena entre as pessoas. As pessoas iriam se organizar à medida que a sociedade como um todo havia necessidade de determinados trabalhos. Uma sociedade organizada, as pessoas vão fazer aqueles trabalhos e vão receber, não um salário, algo monetarizado. As pessoas vão receber aí aquilo que elas precisam para viver. E as pessoas vão ter aí as condições de sobreviver dentro de uma igualdade. Não há hierarquia. Então não vai ter uma pessoa milionária e outra pessoa passando fome. As ideias do comunismo nunca foram colocadas em práticas na história da humanidade. O comunismo nunca sequer foi colocado na própria Rússia e depois na União Soviética. É bom esclarecer isso. O que vai ocorrer vai ser um sistema socialista, onde existem estados.
Até hoje, todos os países que se dizem socialistas, eles demonstram a existência de um Estado. Então, gente, por favor, não vai falar que existiu comunismo no Brasil, que isso é um absurdo histórico. Não houve comunismo em lugar nenhum. Posto isso, vamos dar sequência à nossa aula. O que vai acontecer logo depois? O Lenin tira o país da Primeira Guerra, mas vai gerar uma guerra civil muito forte e extremamente violenta dentro do país. E é uma guerra civil que, a princípio, vai colocar lado a lado grupos de interesse internacional, como, por exemplo, ingleses e franceses que vão fazer apoio a burgueses, fazer apoio a alguns determinados grupos dentro da Rússia para restituir o poder. Na maioria das vezes, esses grupos eram liderados aos czares, certo? Que eram os reis lá da Rússia. A gente já falou isso na aula passada. Então, o objetivo era restaurar esse grupo no poder. Então, com esse apoio todo, vai ser organizado o chamado Exército Branco, que seria um exército contra-revolucionário, basicamente para lutar contra o Lenin e a Revolução Socialista. E aí a gente vai observar que esse exército branco era um exército, liderado pelos mencheviques, certo? Pelo aquele partido lá da minoria que tinha representatividade dos burgueses, ainda na época da Duma, e uma imagem aí, olha, para a gente visualizar o exército branco. E aí você vê a característica mesmo de soldados e tudo mais desse exército. Claro, do outro lado, havia o exército liderado por Lenin, dos socialistas, os chamados Exércitos Vermelho, certo? Ora, e o que esse exército vai basicamente fazer? Tentar a manutenção do poder, a manutenção da estrutura socialista e do poder do Lenin dentro da Rússia. Mas aí a gente deve pensar o seguinte, então eram 2 exércitos nessa guerra civil? Não, muito pelo contrário, eram vários exércitos. E a gente começa analisando ali o próprio Exército Vermelho. Olha como é que já não tem uma característica nessa imagem aí, tão propriamente de militares, de soldados e tudo. Grande parte dessas pessoas aí eram pessoas trabalhadoras, sem muita experiência, sem muito treinamento militar, que vão se organizando para lutar em cima daqueles ideais pregados por Lenin. Mas, como eu disse, haviam vários outros exércitos. Haviam grupos anarquistas que vão montar o seu próprio exército para também tentar tomar o poder. E, pelo amor de Deus, gente, não vai entrar agora, nessa altura do campeonato, e achar que anarquista é igual a socialista. Não, são teorias políticas e ideológicas distintas, diferentes. O anarquista também ele vai propor uma sociedade sem Estado, certo? Então, os anarquistas também vão ter um próprio exército, também vão lutar. Assim como vai haver exércitos nacionalistas. Olha essa imagem que eu coloco ali, olha, os exército verde com uma ideia nacionalista. Cada qual desses exércitos vai tentar tomar o poder para si próprio. E a guerra civil ela vai ser uma guerra extremamente sangrenta, destrutiva para a sociedade russa. A guerra, além das mortes, vai gerar baixa na produção de alimentos, vai gerar um êxodo urbano muito grande, as pessoas vão sair das cidades, ir para os campos. Isso vai ampliar cada vez mais a crise dentro da Rússia, até ficar numa situação insustentável, grande parte da população passando fome e até morrendo de fome dentro do país. Estima-se aí que cerca de 4 milhões de pessoas mortas nessa guerra civil. É muito difícil a gente definir um número exato de pessoas, é uma estimativa, um levantamento para uma análise mais ampla. Seja lá como for, no final das contas, o Exército Vermelho, liderado por Lenin, vai sair vitorioso dessa guerra. E ao sair vitorioso, Lenin vai precisar restabelecer um pouco o poder dentro do país. A gente observa ali, olha, a quantidade de pessoas mortas nessas 2 imagens aí, olha, tanto pessoas executadas pelo exército, como pessoas mortas propriamente pela guerra, pela fome, pela miséria que vai assolar o país. E veja bem, olha como está a situação da Rússia, um país devastado, destruído, numa miséria absurda. É bom a gente frisar isso. Por quê? Porque esse país, nessa miséria absurda, que em pouquíssimo tempo, a gente está falando de 1921,
Em 1947, esse país aí já vai ter armamento nuclear e vai dividir o mundo com os Estados Unidos como uma das maiores superpotências do planeta. Tá? Em 20 anos, um pouco mais de 20 anos, você vai ter uma reestruturação tal do país, da Rússia, a ponto de competir com os Estados Unidos como uma potência mundial. Beleza? Então, é o pano de fundo que você deve observar na construção dessa aula. É claro, a gente vai precisar aí pensar a recuperação econômica do país. O Lenin vai buscar isso através de medidas capitalistas para desenvolver um pouco a economia do país. O país estava numa miséria danada e dentro dessas estruturas aí capitalistas ele vai criar a chamada nova política econômica, sigla em inglês, a NEP. Então, vai prever, entre outras coisas, a criação de empresas privadas, comércio de produtos rurais e por aí vai, certo? E essa reestruturação vai dar certo, Lenin vai acabar morrendo e a Rússia vai passar por uma reestruturação muito grande com um novo comandante que vai ser o Joseph Stalin. E aí sim, com o Joseph Stalin a coisa vai desenvolver, o país vai crescer demais, mas vai pagar um preço também muito caro por conta digamos assim, do poder ditatorial do Stalin, com todas as mortes que estão aí na bagagem desse líder ditatorial do novo país que vai surgir. O novo nome do país ele vai deixar de ser Rússia e vai passar a ser chamado de União das Repúblicas. Por que a União? Porque, obviamente, ele vai unir várias repúblicas dentro. Vale destacar, a Rússia hoje é um país gigantesco, é o maior país em extensão territorial do planeta. E naquela época, a extensão territorial russa era muito maior. Então, é a união dessas repúblicas socialistas, porque é o sistema ideológico do grupo dominante, e soviética, por conta da ideia daquela estrutura de representatividade popular através dos soviets. Daí a gente tem o nome do novo país de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mais conhecido aí como União Soviética, país que vai ter um grande potencial bélico capaz aí de destruir o planeta Terra inteiro várias vezes na chamada Guerra Fria. Vamos falar muito sobre a União Soviética daqui para frente nos próximos vídeos. Por quê? Porque agora eu vou ficando por aqui. Obrigado por estarem assistindo esse vídeo. Até a próxima. Valeu!